Fala galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse aqui é mais um vídeo pro canal da Rede Poderosa. Hoje eu estou acompanhado de Marcelo Twelve, campeão da Libertadores da América 2023 pelo Fluminense. Beleza? Libertadores da América 2023, campeão. Show? E hoje eu vim aqui pro Harlem, aqui na frente do grafite do meu amigo Big, para conversar um pouco sobre algumas das iniciativas que estão sendo feitas por editoras no esforço de falar, de documentar, de registrar a memória da cultura hip hop. Beleza? Eu acho que é um tema válido. Eu não tenho trabalhado tanto com a cultura nos últimos anos, principalmente, mas consumo bastante coisa, né? E acho que vale a pena falar um pouquinho desses livros aqui para você que já é do meio ficar conhecendo, ficar sabendo e repassar para o seu amiguinho da frente. Para você que não é do meio e se interessa, é do meio da literatura, mas começou a ver muita coisa aparecendo por aí, acabar tendo fontes bastante interessantes para mergulhar nesse universo, nessa cultura maravilhosa, nessa cultura linda, que é a cultura hip hop. E, e é isso, não tem muito mistério, o vídeo é esse. Um vídeo de indicações, finaleira de ano, parada acontecendo, também fica aí para quem quiser dar de presente, né? Galera que curte. Então, é isso. Mas antes, alguns recadinhos básicos. Primeiro, se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, deixa o joinha, sabe qual é a parada do engajamento. E, se você está chegando aqui agora, claro que você não sabe que o Rede Poderosa é um podcast. Então, além aqui do YouTube, a gente também está em todos os agregadores de podcast possíveis. É só pesquisar Rede Poderosa. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, @Central Rede Poderosa, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você quiser dar um toque, dar um salve, mandar uma mensagem mais longa, também tem o nosso e-mail, redepoderosa@gmail.com. Beleza? Sem mais delongas, eu vou apresentando aqui as alternativas e as possibilidades, os lançamentos, e aí a gente vai trocando essa ideia, porque eu acho que tem muita consistência nesses projetos aqui. O primeiro projeto é da editora Perspectiva. Quem, quem me conhece sabe, certo? E eu amo a editora Perspectiva. Eu utilizo muito dos seus livros, principalmente a coleção Debates ali, que tem livros de excelência. Só que infelizmente a gente ainda não tinha conseguido trabalhar com eles aqui no podcast. Isso vai entrar em 2024 com a série que a gente vai fazer no segundo semestre. Porém, eles lançaram essa coleção Hip Hop em Perspectiva, que tem essas capas de uma cor só, né? Fazendo essa releitura das fotografias aí, essa aqui no caso do Racionais MCs Entre o Gatilho e a Tempestade, organizado pela Daniela Vieira e pela Jaqueline Lima Santos. Ela vem nesse tom de vermelho bem vivo, né? E aqui a gente tem alguns artigos sobre o Racionais, o grupo que meio que sintetiza a cultura hip hop aqui no Brasil. Mas é uma coleção, né? Então, também tem esse outro livro aqui, ó, Barulho de Preto, Rap e Cultura Negra nos Estados Unidos Contemporâneos, certo? Que também segue o mesmo padrão de você trazer, isso aqui é da Tricia Rose, com tradução da Daniela Vieira e da Jaqueline Lima Santos também, que são responsáveis por essa coleção maravilhosa. E tem um terceiro livro da Patricia Hill Collins falando sobre a questão da mulher dentro da cultura hip hop, que é muito importante. Só que esse eu não adquiri ainda, tá em pré-venda. Tô esperando lançar. E essa coleção tende a crescer. São dois livros bem grossinhos, eu acho que dá para perceber em perspectiva assim, né? É um conteúdo inédito no país. Mesmo os artigos sobre o Racionais e a enormidade de estudos, de livros, de reportagens, de documentários, eles trazem elementos novos, ainda não explorados por pessoas que pesquisam, por pessoas que estão envolvidas com a cultura. É uma iniciativa muito forte, muito bonita da editora Perspectiva.
em fazer essa coleção, bastante corajosa, e é algo que, a mim, de maneira consistente, espero que essa coleção tenha essa consistência realmente, é algo que faltava para a cultura em termos de consulta, de pesquisa, sabe? Eu acho que o interesse pela cultura ele vem crescendo, principalmente por conta, né, do fenômeno das redes sociais e de como o hip hop hoje escalonou ou escalou o mainstream, né? E hoje é o ritmo musical mais utilizado e mais ouvido no mundo e suas características acabam repercutindo em vários quesitos da cultura, seja na música principalmente, na dramaturgia, nas artes visuais, na moda, né? Então tudo tem um toque da cultura hip hop ali, mas para que não exista só esse toque vazio, eu acho que essa questão memorial ela é muito importante e eu acho que a perspectiva vem fazendo um trabalho de muito tempo já acerca disso, que é um marco na história dessa memorabilia, né, na montagem dessa memorabilia aqui no Brasil. E eu falo isso porque esse livro aqui eu já cansei de recomendar aqui no podcast, que é o Teatro Hip Hop, da Roberta Estrela Dalva. E aqui ele entra na categoria estudos, né, barra debates. Eu não sei muito bem como a perspectiva divide isso, apesar de eu falar pra caramba. Porque é isso, né? Aqui a gente tá falando de um teatro, de uma performance que une o hip hop e a dramaturgia numa iniciativa maravilhosa, que é o Núcleo Bartolomeu de Estudos. E a Roberta Estrela Dalva passa metade desse livro contextualizando a cultura hip hop para depois entrar no núcleo teatral da coisa, no núcleo performático, inclusive. E aí a gente tem muita teoria da dramaturgia, do teatro, do fazer complexo, da performance, que envolve o corpo, envolve a voz, envolve os sentidos, além do próprio texto, misturados aqui à cultura hip hop. Eu acho que é um livro de suma importância, é um livro básico para você que quer conhecer a cultura hip hop no Brasil e se interessou pela cultura hip hop. Isso aqui, eu acho que é uma síntese muito forte, muito bem feita do que de tudo que eu já li, tanto daqui quanto de material gringo. E na gringa tem muito mais material, né? Mas a Roberta Estrela Dalva é uma mulher que tem uma sensibilidade, além de uma bagagem prática e teórica muito grandes, né? E conseguiu colocar tudo isso no papel de uma maneira completamente brilhante. E, por falar no núcleo Bartolomeu de depoimentos, a Perspectiva também lançou essa pataca aqui, ó, A Palavra como Território, que é dessa grossurona aqui, filho. Você tá de bobeira? Isso aqui são mais de 500 páginas, meu irmão. E aqui existe a reunião de várias das montagens feitas pelo núcleo Bartolomeu de depoimentos. Então, antologia dramatúrgica do teatro hip hop. Então você tem aqui várias e várias e várias das adaptações com alguns textos que ajudam a elucidar algumas escolhas e algumas opções, e ideias e tudo mais. O que faz com que o teatro hip hop esteja complementado, né? Esteja cumprindo uma função também de arraste, de contexto para essa história tão bonita do Núcleo Bartolomeu e a história tão bonita do hip hop no Brasil. Então, isso aqui é o conjunto da Perspectiva, dando bastante atenção aos dois primeiros livros, que é a coleção Hip Hop em Perspectiva. Por que eu vou falar disso agora? Porque tem uma outra editora, que é um braço muito pequeno da companhia, do selo, né, Companhia das Letras, que é a Claro Enigma, também lançou isso aqui, ó. Se liga no som, as transformações do rap no Brasil, do Ricardo Tepperman, nessa coleção Agenda Brasileira. E é o seguinte, o que é interessante nesse livro
é que o Ricardo Tepperman é um estudioso, então ele faz um contexto, um apanhado da história do hip hop no Brasil de uma forma muito abrangente e muito bem feita, muito simples de se entender. É um livro curtinho, não chega a ter 200 páginas, eu acho. É isso aí, 170 páginas mais ou menos. Uma boa diagramação, muitos recursos visuais também, tá vendo? Só que ele faz esse apanhado da cultura contextualizando o que veio de fora e foi recebido aqui com a forma como a própria cultura se desenvolveu aqui. E por que isso é importante? Porque apesar dos preceitos iniciais da cultura, existe a questão de que ela se desenvolve aqui no país baseada nas próprias contradições ou nas próprias possibilidades de desenvolvimento dentro do Brasil. Então o Ricardo Tepperman consegue dar esse contexto. E essa coleção Agenda Brasileira tem outros títulos que trazem outros pontos que vão se ligando. E o hip hop tá no meio dessa parada. Então tem um título sobre a ditadura. E o hip hop começa a aparecer no Brasil no final da ditadura. Então a gente começa a ter uma simbiose que liga a cultura, obviamente, ao que está acontecendo no momento. Sacou? Então, esse livro em específico fala sobre o rap, né? A cultura hip hop. Porém, os outros livros da coleção Agenda Brasileira, eles acabam se ligando nesse grande esquema das coisas. Sacou? Nessa Big Pharma da informação. Brincadeira, não é Big Pharma, não é fake news, não. Nem teoria conspiratória. Uma cultura se desenvolve dentro das condições materiais às quais ela é apresentada. Então, recomendo muito. Se liga no som, coleção Agenda Brasileira da editora, da microeditora Claro Enigma, com outros bons títulos de outras pessoas que pensam o Brasil de uma maneira interessante. Tem algumas pessoas que eu não concordo exatamente com a maneira de pensar, mas que tem uma estrada muito longa. E vale a pena por esse contexto geral, por esse apanhado geral. São livros curtos, bem feitos, com bom material fotográfico, com bom material de pesquisa, feito por pessoas que estão aí dando a cara a tapa há muito tempo. E importante ter o registro. Agora, tem uma editora, e essa editora é muito especial. Só que no momento eu só estou com um livro dela, porque os outros livros eu distribuí por aí. Que é a editora Litera Rua. E o livro que eu tô dela aqui nem é tão recente. Ideias que Rimam Mais Que Palavras, volume 1, do MC Rashid, um dos grandes MCs de uma entre-safra do rap brasileiro, junto com Emicida, com Criolo ali, né? Ele resolveu fazer aqui um apanhado das suas composições, discos e tal, e explanar sobre o processo criativo, sobre referências, sobre como as letras que ele escreveu tinham uma interferência, tinham uma influência direta naquilo que ele estava vivendo, e como certa rima tem um contexto muito mais íntimo, ou um contexto muito mais amplo do que as pessoas talvez analisem, e talvez seja exatamente por causa desse contexto mais íntimo ou mais amplo que ela pegou tanto mesmo que as pessoas não tenham a inteira ciência do porquê. É bastante, né, biográfico nesse sentido. Ele fala sobre a construção de carreira dele, sobre as dificuldades que ele passou, sobre como ele se formou como artista, suas inspirações e tudo mais. Também é um livro bem curtinho. Eu acho que o Rashid deveria fazer outros volumes, porque ele é um cara que já lançou bastante coisa no mercado. Porém, eu acho que é muito importante vocês focarem nisso aqui, ó. Litera Rua, tá vendo? Essa editora é uma editora que tem um trabalho fantástico de memória há alguns anos, talvez algumas décadas, eu não lembro ao certo agora, gente, me desculpa. Mas eles têm total lastro em uma organização formidável na composição dessa memorabilia da cultura hip hop no Brasil, fazendo, né, essa contextualização
com acontecimentos, com a realidade material, com aquilo que está acontecendo, essa ligação responsável entre cultura e materialidade. Então, existe aí na Literarua um trabalho de guerrilha literária que é muito importante, muito potente. Eu espero conseguir, dentro em pouco, assim, né, no que vem, trazer mais títulos dela e falar um pouco mais sobre ela de maneira mais abrangente. Mas esse é o exemplar que eu tenho aqui e eu não poderia deixar de indicá-la para vocês. Então conheçam Hip Hop em Perspectiva, da editora Perspectiva. Coleção. Conheçam o trabalho do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Tem os 2 livros que eu mostrei aqui. Eles estão por aí, fazendo as paradas que eles fazem. Se você tem oportunidade, vá, procure. A editora Claro Enigma com a coleção Agenda Brasileira, principalmente o livro que eu apresentei aqui. E conheçam o livro do Rashid, Ideias que Rimam Mais que Palavras, como a editora Literarua, e consumam a editora Literarua. Isso é muito importante. Bom, essas foram as pequenas dicas, ou pequenas conexões de indicações de livros sobre cultura hip hop, rap e tudo mais. Vem mais por aí, tem mais coisa, tem muito mais coisa publicada, tem os quadrinhos, né, que falam da história do hip hop, do Ed Pinscor, alguma coisa assim. Aqui no Brasil tá no volume 3, indo pro volume 4, mas lá fora já passou do volume 9. E eles são extremamente importantes, prefaciados pelo Emicida. Tem essa galera toda que eu vou tentando trazer por aqui devagar e sempre. Eu acho que faz parte da construção da memória a gente conservar e falar sobre os registros dela, inclusive a forma como esses registros se dão. Então, a literatura é uma delas. Vamos falar sobre. E é isso. Se você chegou até aqui, considere se inscrever. Deixe nos seus comentários se você conhece mais livros sobre a cultura hip hop. E, né, vamos trocar essa ideia. Siga a gente nas redes sociais, @Central Rede Poderosa. E eu acho que é isso, né? Aqui, ó. Dá tchau pra eles, Marcelo. Tchau de campeão da Libertadores da América 2023. Beleza? E é isso.